A palavra diz que o Senhor nos oriente, venha nos instruir, nos dá condições de ouvirmos a tua voz, sermos abençoados em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Olhe para mim, por favor, depois a gente lê. O nosso objetivo hoje é, acima de tudo, clamar a Deus por respostas maiores, amém? Todo ser humano, sem exceção, todos nós nos deparamos com situações impossíveis, todos nós. Não há ninguém nesse mundo que não se depare com uma situação impossível, não há ninguém. A pessoa pode ter poder aquisitivo alto, instrução, não importa. Deus permite que todos se deparem com situações impossíveis, situações que não podemos resolver com a nossa capacidade, com a nossa inteligência, com a nossa força. Ele permite. Não quer dizer que ele que provoca aquelas situações, mas ele permite por vários motivos, e um dos motivos é para que o ser humano entenda que ele tem as suas limitações e ele depende de Deus. Então, quando Deus permite situações consideradas impossíveis, situações que nós não vamos resolver com a nossa força, inteligência, capacidade, com o nosso braço, ele permite essas situações, e o que temos que fazer para poder vencer essas situações é recorrendo a Deus. Jesus disse: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Então, aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Mas para que Deus se manifeste, para que Deus responda, para que Deus venha tornar possível aquilo que tem sido impossível, nós temos que exercitar a fé. A fé não é uma emoção, a fé não é um sentimento. A fé é definida biblicamente como certeza de coisas que se esperam, como convicção de fatos que não se vê. Então, nós temos falado a respeito do rei Josafá, que viveu uma situação extremamente impossível. Vários inimigos se levantaram contra ele. Ele não tinha a mínima possibilidade de vencer aqueles inimigos, e chegou ao ponto de dizer para Deus que nem sabia o que fazer. O que fez Josafá? Josafá, ele tomou uma direção, ele recebeu a notícia, a partir dali ele teve medo, mas ele soube reagir, ele buscou a Deus. Então a primeira coisa que ele fez, ele decidiu buscar a Deus. Ele apregoou jejum, ele reuniu pessoas para orar. Eles mostraram a incapacidade de vencer, reconhecendo que só com Deus podiam vencer. Ele obedeceu o Espírito Santo, eles demonstraram confiança. Josafá clamou a Deus, e diz a Bíblia que Deus ouviu. Ele ouviu a oração de Josafá e do povo e respondeu, garantindo que a partir dali aquela batalha não era mais deles, mas era de Deus. Eles clamaram a Deus. Então nós vamos depois recolher os pedidos de orações dos que trouxeram. Os que não trouxeram também evidentemente vão clamar, nós vamos orar, nós vamos falar com Deus. Quando a Bíblia fala de clamor, não está falando a respeito de gritar. E o clamor
é como um grito que sai da alma. Então nós não precisamos gritar para que Deus nos ouça, nós não precisamos gritar, nós precisamos falar com convicção, falar com sinceridade, mas não precisamos gritar para Deus nos ouvir. Pelo contrário, a oração deve ser feita com fé, com sinceridade, de todo o coração. Quanto mais simplicidade, melhor. Então nós vamos recolher os pedidos, vamos orar para que aquelas situações que não se consegue resolver com as próprias mãos, com a própria capacidade, Deus possa se manifestar e transformá-las. Ora, a partir do momento que nós clamamos a Deus, invocamos a Deus, falamos com Deus com sinceridade, com fé, e buscamos aquilo que é da vontade de Deus, a Bíblia diz que Deus ouve. A partir do momento que Deus ouve a oração, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos, a partir dali, demonstrar, sobretudo, uma confiança. A confiança. Então nós vamos fazer oração, não vamos demorar, não precisa demorar, não precisa ninguém gritar. O que Deus quer? Deus quer sinceridade, Deus quer fé, Deus quer encontrar sinceridade e fé. Josafá estava numa situação impossível. A oração dele e do povo demorou alguns minutos. Eles se colocaram diante de Deus, falaram com simplicidade, com sinceridade, com fé. A situação é essa, não temos como resolver, vencer, nem sabemos o que fazer. Oraram a Deus. A partir daí, o que a gente faz? Nós temos que demonstrar confiança. Então a fé, ela é definida como certeza, convicção. Como é que nós adquirimos fé? Através de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então uma coisa é fé, outra coisa é a confiança. O que é a confiança? A confiança, ela representa aquele estado de segurança que nós passamos a ter dentro de nós, de que Deus vai fazer tudo aquilo que nós esperamos. Então as pessoas muitas das vezes chegam na igreja, exercitam a fé, oram, falam com Deus, aí Deus ouve. Mas quando você vai embora, lá diante de você tem as lutas, tem as aflições, as adversidades. Na igreja você orou, recebeu a oração, usou a fé, mas do momento que nós pedimos até o momento de tomarmos posse daquilo que buscamos, existe um espaço de tempo. A partir daí é muito importante que se consiga confiar em Deus, manter dentro de si esse estado de segurança de que Deus vai fazer o que estamos esperando, ainda que diante dos nossos olhos tudo esteja absolutamente contrário. Então o Salmo 40, nós vamos ler devagar para você entender. O Salmo 40, ele trata acima de tudo disso. Davi fala da experiência que ele viveu. Ele estava numa situação extremamente impossível, aí ele clamou a Deus. Depois, o que ele teve que fazer? Ele teve que fazer o que nós temos que fazer. Ele fez o que nós temos que fazer. Ele soube esperar com confiança a resposta de Deus. Então vamos ler Salmo de número 40, muito simples, mas de uma importância muito grande. Ele disse assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Vou repetir: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim
e me ouviu quando clamei por socorro. Amém? Olhe para mim um pouquinho, depois a gente lê o restante. Então, só esse versículo já nos traz um ensinamento. Às vezes a pessoa vem à igreja, está enfrentando uma situação extremamente impossível, não tem como resolver, não tem a mínima possibilidade de solucionar, e a pessoa invoca Deus, fala com Deus, não precisa de palavras bonitas, difíceis. A pessoa com sinceridade, não é fingimento, sinceridade no coração, com fé, ela fala com Deus: ó Deus, eu estou passando por isso, vivendo essa situação aqui, assim, eu não tenho condições de resolver, de solucionar, de mudar, mas eu estou te invocando, porque eu tenho certeza que o Senhor tem poder para solucionar isso aqui, transformar isso aqui. Você clamou a Deus, Deus ouviu, Ele ouviu. No mundo espiritual, nós vivemos no mundo físico, no mundo material, físico, visível, mas existe um outro mundo que prevalece sobre esse mundo físico, que é o mundo espiritual. O mundo espiritual. Ora, no mundo espiritual, Deus é espírito e verdade. No mundo espiritual, ele já ouviu a oração. No mundo espiritual, Deus muitas das vezes já definiu aquela situação. Muitas das vezes, no mundo físico que vivemos, a resposta daquela oração ainda não se concretizou. Deus já ouviu. No mundo espiritual já está resolvido, mas no mundo físico que vivemos não concretizou ainda. Nós não vimos ainda com os nossos olhos físicos a situação resolvida. O que precisamos? Precisamos viver isso aqui. Davi disse: eu esperei, mas esperou como? Desesperado, com dúvida, cheio de incerteza, incredulidade? Não, ele foi claro, ele disse: eu esperei confiantemente. O que é esperar confiantemente? É esperar tendo dentro de si aquele estado de segurança de que Deus já ouviu, de que aquela situação já não é mais sua, agora ela é de Deus, de que aquilo já foi resolvido. Então ele disse: esperei confiantemente. Então uma coisa é esperar com confiança, outra coisa é esperar desesperado, é esperar com dúvida, é esperar com incredulidade. Então não foi isso que Davi fez. Ele disse: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele me ouviu quando clamei por socorro. No versículo seguinte, Davi fala da situação que ele estava vivendo. Deus o livrou de quê? Aí ele explica e diz: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Olhe para mim, por favor. Poço de perdição, tremedal de lama representam situações que nós não saímos delas sozinhos, não temos condições de sair. Quando alguém cai num poço de perdição ou num tremedal de lama, quanto mais força faz, afunda, não se sai sozinho. Então quando ele fala: ele me tirou de um poço de perdição, de um tremedal de lama, Davi está dizendo: Deus me tirou de situações que eu não teria condições de sair sozinho. E disse, versículo 3 ainda, versículo 2: colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou
os passos. Amém? Deus o tirou de uma situação difícil, que ele não podia sair sozinho, e firmou os pés dele sobre a rocha. Mudou a situação dele. Ele estava afundando, agora não está mais, porque Deus firmou os pés dele. E disse: e me pôs nos lábios um novo cântico, o hino de louvor ao nosso Deus. E disse: muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Amém? Então, Davi, numa situação extremamente impossível, falou com Deus, invocou a Deus, clamou a Deus, pediu socorro. Deus ouviu, mas entre ouvir e se concretizar no mundo físico, ele teve que esperar. Nós temos que esperar. Nós podemos invocar a Deus e por uma situação, daqui a meia hora você olha, está resolvido. Mas você pode ter que esperar uma semana, 15 dias, um mês, um ano. O momento de concretizar no mundo físico, material que vivemos, isso é da autoridade de Deus, da autoridade dele. Então, entre pedir e conquistar, tomar posse daquilo, o que é necessário? É necessário esperar com confiança, esperar confiantemente. Então ele esperou, falou com Deus, clamou e soube esperar. Aí veio a resposta de Deus. A resposta de Deus mudou a situação dele, e ele disse: Deus pôs nos meus lábios um novo cântico. Mudou. Agora o Davi, que estava aflito num poço de perdição, agora ele estava em condições de glorificar a Deus, porque Deus mudou a sorte dele. Aí esse mesmo Davi, pegando a sua experiência, o seu testemunho, ele confessou uma coisa extraordinária. Ele disse: muitos verão essas coisas. Verão o quê? Verão Deus livrando pessoas, respondendo, atendendo, tirando pessoas do fundo do poço e firmando as suas vidas. Ele disse: muitos verão essas coisas, temerão, vão respeitar e confiar no Senhor. Versículo 4: bem-aventurado, feliz e abençoado o homem que põe no Senhor a sua o quê? Confiança, e não pendem para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Tá certo? Então existem muitas pessoas que têm posto a confiança delas, deuses de pau, de pedra. Muita gente põe a confiança no dinheiro. Alguns até roubam. Aliás, no Brasil tem muitos que roubam, porque querem ter muito dinheiro, porque eles querem pôr a cada dia a confiança no dinheiro. Tem outros que são honestos e que lutam muito, lutam como se ganhar dinheiro fosse a coisa mais importante da vida. Por quê? Porque quer pôr a confiança no dinheiro. Então tem gente que põe a confiança no dinheiro. Se perder um pouco do dinheiro que tem, eles morrem, eles querem até se matar. Tem gente que põe a confiança na posição que tem. Tem gente que põe a confiança nos outros, como se outras pessoas fossem o próprio Deus. Tem gente que põe a confiança nos espíritos malignos, nos demônios, nos ídolos. Davi disse: bem-aventurado, feliz e abençoado aquele que põe no Senhor a sua confiança. Então, mesmo que a pessoa tenha poder aquisitivo, posição, dinheiro, ainda que ela tenha muita coisa, não é possível
se tornar feliz e abençoado pondo a confiança em outras coisas. Bem-aventurado quer dizer feliz e abençoado é aquele que põe no Senhor a sua confiança. Davi testemunhou e disse em seguida, para a gente terminar, versículo 5: são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa se igualar contigo, tá certo? Não há ninguém que possa se igualar a Deus. Então, o que se deve fazer? Você que diz: bispo, eu estou vivendo diante de uma situação extremamente impossível, eu não tenho chance de resolver essa situação com as minhas mãos. Eu vim aqui orar, clamar, pedir. Então, nós vamos orar. Não precisa gritar, não precisa pular, não precisa se sacudir, não precisa subir nas cadeiras, não precisa. O que Deus quer? Fé, sinceridade e humildade. Ó Deus, minha situação é essa, essa e essa, mas eu tenho certeza que o Senhor tem poder para transformar tudo. Me abençoa, me responde, transforma essa situação. Orou com fé, com sinceridade. Deus ouviu. A oração vai à presença dele. Não importa a cor, grau de instrução, a oração vai. Muito bem. Terminou a oração. Agora eu vou confiar em Deus. Você vai embora. A reunião vai terminar daqui a pouco, você vai embora. Aqui dentro é um ambiente da presença de Deus. É um ambiente voltado para se buscar a Deus. Então aqui você está tranquilo, em paz. Você tem que manter a confiança para continuar em paz. Você chega na sua casa, de repente, aquele marido pelo qual você veio orar por ele, você chega lá, o encontra embriagado. Você tem que manter a confiança. Eu orei por ele e eu confio que Deus ouviu minha oração. Hoje eu ainda estou vendo o meu marido embriagado, mas eu confio que a libertação já aconteceu. Você vai ter que manter a confiança em Deus. A confiança é um estado de segurança que recebemos. Como é que vem a confiança? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a confiança, como é que nós adquirimos? Comunhão com Deus. A sua comunhão com Deus é que vai tornar possível que essa confiança aumente. Então, quando qualquer pessoa, põe a confiança em Deus, a Bíblia diz que bem-aventurado aquele que põe a confiança em Deus, quer dizer, feliz e abençoado. Então, eu vou manter a confiança em Deus, amém? Essa confiança, você tem que mantê-la dentro de você, lá fora. Tem lutas. O mundo que vivemos é de lutas, aflições, injustiça, corrupção, é de trevas. Então aqui dentro, você não está vendo, aquela esposa não está vendo o marido embriagado aqui dentro, você está num ambiente de Deus. Quando você for embora, você tem que sustentar dentro de você essa confiança. Passou um dia, passou 2 dias, passou uma semana, passou 15 dias, passou um mês, você ainda não viu no mundo físico a concretização da resposta da sua oração. Você tem que saber esperar confiantemente, amém? Confiantemente. Davi disse: esperei confiantemente e ele se inclinou para mim. Então a confiança é fundamental, amém? Deixe-me ler aqui um versículo, Salmo 125.
para a gente poder depois orar. Salmo 125, versículo 1 diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião. O monte Sião é um monte que existe lá em Israel. Então, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Tá certo? Então, olha um pouquinho para mim, para a gente compreender como vive aquele que confia em Deus. O salmista deu o exemplo do monte Sião, um monte que tem Israel. Quem confia em Deus é como o monte Sião, o monte está lá firme para sempre. Então, quando a pessoa está confiando em Deus, mesmo que as circunstâncias estejam bem adversas diante dela, a confiança faz a pessoa se manter firme. Saí da igreja, saí da reunião, fui para casa, aí entrei em casa, dei de cara com o marido embriagado lá, caído no sofá. Se a pessoa está confiando em Deus, ela vai se manter firme, com aquela confiança de que Deus já ouviu, de que aquele problema já foi resolvido, independentemente do que os olhos físicos estão mostrando. Por quê? Porque a confiança faz com que a pessoa se mantenha firme. Não são as circunstâncias que faz com que a pessoa se mantenha firme. O que faz a pessoa se manter firme é a confiança. As circunstâncias do mundo, elas são desse jeito aí, a tendência a piorar. As circunstâncias são contrárias, são ruins. Então, a confiança. Provérbios 3, versículo 5. Provérbios 3, 5. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes, não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Amém? Isaías 26, versículo 3. Você pode meditar depois em casa nesses versículos. Isaías 26, versículo 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Vou repetir: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Amém? Então, as circunstâncias podem ser as piores. Se a pessoa confia em Deus, Deus vai conservá-la em paz, porque ela tem um propósito firme. Se ela tem um propósito firme com Deus, é sinal de que ela confia em Deus. O último versículo para a gente orar, lá no final do Novo Testamento, primeira epístola de João, lá no final, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 14. Primeira epístola de João 5,14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa
segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Amém? Vou repetir, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Amém? Então, o apóstolo João, o Espírito Santo usou dizendo, e esta é a confiança que temos para com Ele. Se nós pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele ouve. E se nós estamos certos quanto ao que pedimos, temos a certeza de que Ele nos ouve, então estamos certos de que receberemos o que dele temos pedido. Amém? Então nós vamos orar. Eu vou pedir, quem trouxe um pedido de oração que representa situações que você tem vivido, os obreiros vão recolher o pedido de oração, tá? Eles vão passar recolhendo o pedido, e nós vamos aqui falar com Deus em seu favor, em favor dessas situações que você tem vivido, tá bom? Por favor, tá bom? Eles vão recolhendo. Se você diz, bispo, eu não trouxe um pedido, não sabia, nós vamos orar, você vai falar com Deus também, mesmo que você não tenha feito nenhum pedido. Quando a força te faltar e a coragem te deixar, e as lágrimas banharem o teu rosto, e sentir a sensação de uma eterna solidão, esperando um futuro que passou. É exatamente assim. É exatamente assim. Quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto. Se tua força não puder, tem mais pedidos. Se tua força não puder te fazer ficar de pé, este é o momento. Este é o momento do poder da fé. A fé só abre os mares. Só abre os mares quando o momento chegar. Fiquem de pé, feche os olhos e cante a fé. A fé se manifesta quando o limite da força acaba. A fé tem seus segredos. A fé tem seu segredo. Não se revela, não se revela. Que tem medo, mas ao que luta, até o momento da fé chega. A fé só abre os mares. A fé só abre os mares quando o momento chegar. Quando o momento chegar. A fé se manifesta. A fé se manifesta quando o limite da força acaba. A fé tem seu segredo. A fé tem seu segredo. Não se revela. Não se revela. Quem tem medo, mas ao que lutar. Mas ao que lutar. Até o momento. Até o momento da fé chegar. Feche os olhos e fale com Deus com convicção, com sinceridade, com fé. Não precisa de palavras bonitas ou difíceis. Deus procura pessoas sinceras que clamam, que buscam a Ele de coração. Fale com Deus
que você tem enfrentado, vivido, que você não tem condições de resolver com as suas mãos. Mesmo que você tenha escrito um pedido de oração, você deve orar a Deus. Todos precisam falar com Deus. Ó meu Deus, meu Pai, nós entramos em oração neste momento. Durante várias semanas, os teus servos, teu povo, jejuamos para fortalecer a nossa oração, para buscarmos respostas maiores do Senhor. Josafá, Senhor, recebeu uma notícia muito grave. Vários inimigos levantaram-se contra eles. Ele sentiu medo, mas ele se pôs a buscar o Senhor, apregoou o jejum, e o rei, com todo o povo, se reuniram no templo para buscar o socorro do Senhor. E Josafá, na sua oração, disse: ó meu Deus, não há em nós forças para resistirmos a esta multidão que vem contra nós. Nem sabemos nós o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Josafá clamou dizendo: está prometido que se algum mal nos sobrevier, peste, fome, espada, por castigo, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de Ti, e clamaremos o Teu nome na nossa angústia, e Tu nos ouvirás. E o Senhor ouviu as palavras dele, dizendo: não executarás tu julgamento contra os inimigos. E o Senhor respondeu à oração deles. Aqui estão pedidos de orações, e também há pessoas que não trouxeram pedidos, mas que entraram aqui nesta noite, Senhor, vivendo situações que têm sido como grandes batalhas que elas não podem vencer com as próprias forças, com as próprias mãos. Há pedidos aqui, Senhor, em favor de pessoas desenganadas pela medicina. Há pedidos em favor de entes queridos que estão nos vícios, na embriaguez há anos, filhos nas drogas, casamentos destruídos, problemas que aos olhos humanos são absolutamente impossíveis de serem resolvidos. Há pessoas que entraram aqui, quem sabe, no fundo do poço, num desespero muito grande, vivendo, meu Deus, situações que homem nenhum pode solucionar, situações que vêm lhes acompanhando há muitos anos. Eu não sei, Senhor,
do que se trata esses pedidos, mas todos nós estamos invocando o teu nome neste momento. Sabemos que nada merecemos de ti, mas nós cremos em ti. Nós cremos que o Senhor pode transformar tudo, todas as coisas, mesmo aquelas situações que parece que nunca terão solução, aquelas situações que parece que irão permanecer e prevalecer por toda a vida. Nós cremos que o Senhor pode transformá-las. Então inclina, Senhor, os teus ouvidos para a nossa oração, a oração do teu povo, a oração dos teus servos, a oração daqueles que com sinceridade estão clamando a ti. Há pessoas que estão no fundo do poço, há pessoas com doenças incuráveis, há pessoas com filho nas drogas, mergulhando nas drogas, há pessoas com a família dividida, há pessoas, meu Deus, que perderam tudo, há pessoas que estão desesperadas no fundo do poço. E nós então, Senhor, clamamos a ti e pedimos: estenda, tão somente estenda a tua mão, meu Deus, para socorrer o teu povo, para socorrer aqueles que clamam a ti, assim como o Senhor socorreu Josafá e todo o povo de Judá. O Senhor os livrou, o Senhor tomou nas mãos aquela batalha, dizendo: não temais, nem vos assusteis, por causa da grande multidão que vem contra vocês, porque esta batalha não é vossa, mas é de Deus. E o Senhor afirmou que daria para eles um grande livramento. Oh, fale com Deus, fale com Deus, com a certeza de que Ele ouve, com a certeza de que Ele é Deus, com a certeza de que se Ele tão somente agir, ninguém impede. Se tão somente Ele determinar, se efetua. Nada há que seja impossível para Ele, nada há que seja grande, nada há que Ele não possa fazer, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor. Então atenda, Senhor, o nosso clamor, atenda, Senhor, a nossa súplica, atenda a oração, meu Pai, que fazemos neste momento. Põe as mãos sobre tudo, põe as mãos sobre todas essas situações, sobre a vida de todos, sobre tudo que estiver ligado, relacionado à vida de todos, e venha, meu Pai, tomar nas tuas mãos as batalhas que não podemos vencer com as nossas mãos. Que o Espírito Santo neste momento possa colocar, meu Pai, dentro de cada um a certeza de que o Senhor está ouvindo. Está escrito que esta é a confiança que temos para com o Senhor, que se pedimos algo segundo a tua vontade, o Senhor nos ouve. E se estamos certos de que o Senhor nos ouve quanto ao que pedimos, do Senhor recebemos, aleluia, do Senhor recebemos. Então, meu Pai, coloca as tuas mãos, mostra o seu poder no mundo de incredulidade, de frieza, de tanta incredulidade, no mundo onde há tantas pessoas incrédulas. Responda de um modo poderoso aos que creem em ti, aos que clamam a ti, aos que estão invocando o teu nome. Sim, Senhor, que essas batalhas, que esses problemas, que essas situações não sejam mais nossas, não sejam mais do teu povo, dos teus servos, mas que essas batalhas agora sejam tuas. E tal como o Senhor livrou
o rei e o povo das mãos dos inimigos. Livra, Senhor, cada um dessas situações, trazendo respostas, realizando milagres. O Senhor é o Deus que abriu o mar vermelho, e nós cremos nisto. Aleluia. Agradeça a Deus a partir de agora. Agradeça a Deus porque Ele ouve, porque Ele responde, porque Ele tira o peso de batalhas que não podemos carregar, e Ele nos dá alívio. Aleluia. Assim, Ele nos dá alívio no espírito, Ele nos dá alívio no coração, porque Ele é Deus. Sim, esse é o Deus que invocamos, o Deus que ouve, que responde, o Deus que transforma todas as coisas. Sim, ó, nós te glorificamos, porque o Senhor é Deus, e que a fé, meu Deus, se multiplique, e a partir de agora venha uma confiança plena ao coração de cada um, por causa da fé que depositamos em Ti. É exatamente assim, quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto. Se tua força não puder, se tua força não puder te fazer ficar de pé, levante as mãos e cante. Esse é o momento do poder da fé. Fé sobre os mares. Levante as mãos e cante. Quando o momento chegar, a fé se manifesta. Quando o limite da força acabar, a fé tem seus segredos. A fé tem seus segredos. Não se revela. Que tem medo, mas ao que lutar, até o momento da fé. Repita: ó meu Deus, em nome de Jesus, te agradecemos, porque o Senhor ouve, porque o Senhor é o Deus que toma para si as nossas batalhas, que toma para si as batalhas que não podemos vencer com as nossas mãos. Nós te agradecemos, porque o Senhor ouve e responde, e que o Espírito Santo possa vivificar em nós esta confiança de que o Senhor já nos ouviu e já está nos abençoando, e que em nome de Jesus grandes milagres, vitórias, respostas nos sobrevenham, e o Senhor seja glorificado. Nós te agradecemos, na certeza de que essas batalhas não são mais nossas, mas tuas, e o Senhor já está abençoado. Em nome de Jesus, diga graças a Deus. Palmas para o Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Amém? Podem sentar em nome de Jesus. Sobre os mares, quando o momento chegar, a fé se manifesta. Quando o limite da força acaba, a fé tem seu segredo, não se revela.
mas ao fim o momento da fé chegará. Graças a Deus.